E claro que a força que temos para nos defender está no Deus Todo-Poderoso. E isso me faz lembrar de situações tão gloriosas, pois me lembra aquele texto, aquela palavra que está guardada no meu coração. Quando o escritor diz o justo, Paulo diz o justo viverá pela fé. E claro que o justo, tendo esta convicção de que ele vive por fé, ele jamais será destruído. Pois os que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Aleluia! E esta defesa por meio da fé nos permite vencer inúmeras situações da nossa vida. E eu quero dizer a você que esta fé, quando está em ação, nos permite vivermos em paz, mesmo estando no meio do caos. Nos permite viver em paz, mesmo quando estamos em situação de guerra. E você pode se comparar com o mundo aí fora. O mundo aí fora vive baseado no seu deleite, na sua carne. Mas nós, a igreja, nós vivemos em Cristo. E estando em Cristo, nós temos paz de verdade. O mundo até nos condena com suas palavras, dizendo que eles não são felizes. Mas eu quero dizer que nós somos felizes de verdade, porque vivemos em fé, vivemos em Cristo, vivemos confiando que podemos até não ter tudo que queremos, mas em Cristo nós temos tudo o que precisamos. Em Cristo nós somos supridos em tudo. Em Cristo nós somos felizes de verdade. Um rapazinho, um jovem, quando ele foi, antes de ir ao campo de batalha, ele estava na tenda. E o rei disse assim para ele: olha, pegue a minha armadura, pegue o meu escudo, pegue a minha espada. E quando ele vê aquela armadura, quando ele o traja, ele diz: essa armadura não é para mim. E ele diz: deixa eu pegar a minha armadura. Pegou umas pedrinhas, pegou a sua funda, tirou da sua aljava e disse: eu sei quem já me deu a armadura e a ferramenta necessária para vencer. Pegou e Deus já te deu a arma necessária para vencer. E aquele moço, quando escuta a afronta do inimigo, o inimigo lhe diz: eu sou algum cão para você vir a mim com paus? Ele diz assim: olha, tu vem a mim com lança, tu vem a mim com espada, tu vem a mim com escudo, mas eu vou em nome do Senhor. Tu pode ter o teu escudo, mas aquele que me ungiu, aquele que me escolheu, aquele que derramou óleo sobre a minha cabeça, diz assim para mim: vai em frente, porque eu vou te dar vitória. Eu quero dizer à igreja que esta é a fé de verdade. E mesmo em situação de perigo, confia que Deus já deu a vitória. Aleluia. Ele declara: o Senhor já te deu na minha mão. O Senhor já te deu na minha mão. E guarde essa fé, igreja, pois o Senhor está entregando a vitória na tua mão. O diabo, irmão, ele pode até lançar os dados contra você durante a noite. Porque, irmão, nada à noite, o choro pode vir à noite, mas a alegria vem de manhã. A situação, ela pode apertar, mas você tem aquela segurança em Deus quando Ele diz: eu sou com você. Eu quero dizer à igreja: não pare de militar. Não pare de militar, igreja. Não pare de lutar. Deus te deu as armas, e Paulo escreve à igreja de Corinto: essas armas que Deus te entregou, as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Deus tem essa arma para nós. E nessa noite eu quero te encorajar: aumente a sua fé.
Se está com a fé duvidosa, peço igual aos discípulos, acrescenta fé para nós, Senhor. Acrescenta fé. Eu quero dizer nessa noite que Deus vai te dar mais força para suportar as afrontas do inimigo. E quanto mais força de Deus você receber, mais ânimo para viver você vai ter. A alegria na sua vida vai ser maior. O brilho do dia vai ser maior. E você vai viver triunfante na presença de Deus. Vou dar mais um exemplo à igreja, vamos já encerrar. O inimigo disse assim para Deus, após Deus dizer essa seguinte declaração: você vê meu servo Jó, ele é um homem fiel, ele é íntegro, temente e se desvia do mal. O diabo rebate a declaração de Deus dizendo assim: ele só tem esse caráter porque ele tem tantas riquezas. O Senhor o abençoou tanto, e é por isso que ele te adora, é por isso que ele te glorifica todo dia, ele tem motivos para cantar. Então Deus permite que o inimigo das nossas almas toque na sua vida, na sua saúde, toque nos seus filhos. Ele se vê primeiramente em uma situação de angústia, pois perder 10 filhos, sendo aqueles que ele orava por eles, fazia sacrifício. Jó apresentava seus filhos a Deus, perde os seus bens, as suas riquezas. Depois ele é ferido com chagas. O diabo estava naquela expectativa, estava feliz, pois ele havia tirado os filhos, havia tirado a fazenda e deixado Jó em uma situação de enfermidade grave. Ele diz: agora ele vai blasfemar de Deus, agora ele vai se desviar, agora ele vai deixar a igreja. Só que para a vergonha do diabo foi o contrário. Provavelmente ele estando com aquele caco de telha se coçando, ele olha para o céu e diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus te dê essa força, essa força de declarar em meio ao caos. Está doendo, mas eu tenho uma promessa. Às vezes, os obreiros, isso aqui eu vou dar como experiência de muitos irmãos aqui. Deus te permite viver em fé, irmão, nessa seguinte situação. Quando você faz aquilo que Deus te manda, e Ele te dá a garantia, mesmo estando doendo aqui dentro. Porque viver por fé é isso, é você alimentar alguém, é você estender a mão para alguém, é você abençoar alguém. Só que você está dizendo para Deus no seu quarto: Senhor, sou eu que preciso. Sou eu que preciso ser alimentado, sou eu que preciso ser ajudado. E eu quero dizer à igreja que Deus te dá a garantia da vitória. Eu quero dizer a você que Deus está te armando com esse escudo também, igreja. O inimigo será envergonhado em nome de Jesus. Continuando, capacete da salvação. O diabo diz na mente: você não é salvo. Quer gerar dúvida, quer gerar incerteza, quer gerar umas certas questões na nossa mente. Só que nós temos a seguinte convicção na palavra de Deus: que nós somos justificados pelo Senhor Jesus, então, por aquilo que julgamos que o homem diz que mereçamos. Alguns podem até dizer: ele merece tal coisa, ela merece tal coisa, mas na verdade tudo que temos é Deus que nos deu. Foi Ele quem nos abençoou. E eu quero dizer a você: Jesus já te salvou, irmão. Jesus já te salvou, irmão. Irmão Ronaldo, eu vou adotar agora a doutrina calvinista que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Claro que não, irmão. Essa armadura ela tem que ser conservada. Então basta você permanecer na verdade.
Basta você permanecer no Senhor Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz que aquele que permanecer no Senhor até o fim será salvo. Aquele que permanecer fiel, aquele que permanecer na presença de Deus será salvo. E enquanto você viver embasado na palavra, enquanto você viver buscando a presença de Deus na sua vida, guarde isso. Você vai viver como salvo em Cristo Jesus. E a espada do Espírito, que é a palavra. Guardemos a palavra de Deus no nosso coração. Guardemos essa palavra, pois sem a palavra, igreja, sem meditarmos nela, sem guardarmos ela no nosso coração, nós não iremos sobreviver. O salmista diz: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, Senhor. Está lá dentro, está preso. E a intenção é não pecar contra ti. E eu quero dizer à igreja que Deus tem nos dado condições de manejar a palavra, de expressá-la e de compartilhar a nossa vida, o nosso aprendizado e, claro, a ordenança de Deus para nós. Uma igreja missionária, uma igreja completa, ela não guarda somente um pedaço ou algumas partes, mas a igreja só vai triunfar quando ela guardar toda a armadura. Então a espada ela é essencial. O diabo certa vez quis colocar no nosso Cristo dúvida. Olha o que o triste foi fazer. Foi querer conversar com o nosso Cristo e colocar a seguinte condição: se tu és o Filho de Deus. Só que eu acho que o diabo ele estava sem entender nada, porque momentos antes o próprio Pai declarou: tu és o meu Filho amado, em quem me compraste. Então ele vai colocar essa dúvida. Só que Jesus ele vai usar a palavra como resposta ao nosso inimigo. Então nessa noite a palavra de Deus ela é a resposta contra o nosso adversário. Guarde a palavra. Venha exaurir a palavra, igreja, solta ela para fora. Glória a Deus. E claro que a condição é sempre orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito. Aleluia. Só vamos ter essa armadura ali de joelhos, ali no clamor, derramando lágrima, suplicando. E então, o que está faltando para nós? Para que estejamos totalmente equipados, está faltando orarmos mais, igreja. E claro que o pronome que eu estou usando é na primeira pessoa. Nós. Todos nós. E súplica, clamor, peça, geme na presença de Deus. Ele vai te ouvir, Ele vai te atender. Esta igreja, momentos depois, Apocalipse capítulo 2, ela repreendia os falsos apóstolos, as doutrinas hereges. Vou usar aqui um exemplo para encerrar. Essa igreja ouviu essa palavra sobre a armadura, só que ela se viu em uma condição em que Jesus falou acerca dela: olha, você abominou a doutrina dos nicolaítas, você foi forte, você não se cansou, mas tem um detalhe para que você seja uma igreja totalmente equipada. Lembra-te de onde caíste, o primeiro amor que você deixou, aquela experiência, aquela comunhão que você tinha comigo. Então, igreja, não adianta focarmos só em algumas partes, temos que focar no completo, temos que focar em tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu quero dizer a você, para encerrar agora, em sério, de verdade, é que sejamos inconformados.
A Bíblia diz, Pai, que nós não venhamos nos conformar com este mundo, mas se conforme com aquilo que Deus tem para você. Deus tem algo tão grande para nós, igreja. Tão grande para nós. Deus tem algo tão grande para a juventude. Deus tem algo tão grande para os músicos, para a igreja, para as senhoras, para os senhores, para as crianças, para os obreiros, para a sua família, para a nossa família. E eu quero declarar pela fé em Deus, pela fé no nome de Jesus, que se nós nos derramarmos mais na presença de Deus, que se nós voltarmos a ter aquele caráter sensível na presença de Deus, porque tem gente que com o tempo parece que perde aquela sensibilidade, que perde aquele quebrantamento, aquele momento de derramamento. Eu me lembro que eu fui para a vigília, a edição da Bíblia que teve lá na Tucunduba, e teve uma hora que a unção de Deus era tão notória na casa, que eu só me colocava em choro, eu só chorava. E quando eu pensava que os olhos já estavam secos, saía mais lágrima. E eu, Senhor, vou chorar a noite inteira, então eu choro. Por quê? Porque, meus irmãos, Deus está no ambiente, então a gente tem que se conformar com a ação de Deus. Deus quer se manifestar em nós, só que às vezes a gente está travado. A gente não se deixa ser levado pela ação divina na casa. Qual é o problema? Qual é o problema que há em nós? Porque há algum problema em nós. Se nós não dizemos a Deus, Senhor, eu estou aqui correspondendo àquilo que Tu quer. E Deus quer que nós nos humilhemos. Se arrepender não é condição de um ímpio. Não. Se arrepender é a condição de todos. Se errarmos, arrependemos. Nos humilhamos. Pois Deus está disposto a nos perdoar. Deus está disposto a nos conformarmos com aquilo que Ele quer para nós. Então guarde isso. Suplique, vigiando todo o tempo, orando, perseverando e suplicando pela igreja, pelos santos. Glória a Deus. Se você está sem algumas partes da armadura, o nosso pastor vai já terminar o trabalho, eu vou entregar agora. Se revista daquilo que Deus tem da armadura, pois Ele tem liberado esse acesso para nós. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade. E reconhece seu estado, a sua necessidade. Nós estudávamos aqui sobre as bem-aventuranças e nós aprendíamos juntos aqui com os discipulando que uma pessoa que tem um coração quebrantado é uma pessoa que sente a necessidade de Deus, que reconhece o seu estado,